Você pode não acreditar, mas Max Verstappen pode estar prestes a ter um novo companheiro de equipe dentro da Fórmula 1. Companheiro de equipe esse que precisa estar no mínimo ao seu nível de pilotagem e talvez seja inclusive campeão mundial de Fórmula 1. Claro que tem outras notícias importantes nesse corte, em que nós falaremos aí sobre a equipe Red Bull, sobre a equipe Mercedes com grandes expectativas para esse GP de Barcelona e até mesmo sobre a Ferrari, que trará novas atualizações importantíssimas para o seu F1 75. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente essa terça-feira vem com algumas notícias interessantes da Fórmula 1. Parece que na semana de corrida as informações começam a esquentar um pouco mais e nós temos notícias sobre Mercedes, que já disse que está otimista para esse GP de Barcelona e que tem vários motivos aí para acreditar que deve sim trazer algumas modificações ao seu carro e que elas devem ser efetivas para a anulação do porpoising, mesmo com o conceito Zero Side Pods. Segundo a Ferrari, as grandes atualizações que elas trarão ali para esse GP de Barcelona também serão efetivas, apesar de que já estão programadas desde o início desse campeonato de 2022. E a Red Bull também vem falando aí sobre essas questões. Será que um novo companheiro de equipe de Max Verstappen pode entrar na equipe? Isso tudo sem contar com a possibilidade de uma nova equipe na Fórmula 1, com a Porsche conversando com os dirigentes da categoria. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo informações de qualidade, com fontes de qualidade que já estão aqui embaixo na descrição. Mas antes eu queria te pedir, já deixa o seu like aqui embaixo. O seu joinha faz toda a diferença para esse canal crescer cada vez mais e quando você deixa o seu joinha, você precisa saber, mas mais pessoas conhecem esse canal, mais pessoas começam a curtir os meus vídeos e assim você contribui também para o automobilismo brasileiro e mundial. Outra coisa, se você não for inscrito, também já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e vamos começar falando sobre a equipe Mercedes. Depois nós discorremos sobre os outros temas que eu já dei um palhinho aqui para vocês. Vamos falar sobre o assunto que interessa. Fórmula 1. Segundo Toto Wolff, a Mercedes tem grandes chances nesse GP de Barcelona da categoria. Aparentemente ele disse que a equipe conseguiu coletar dados importantíssimos para fazer com que o W13 tenha um desempenho diferenciado nesse fim de semana. Na verdade, segundo Wolff, aquele treino de sexta-feira, os dois, tanto no TL1 quanto no TL2, fizeram com que a equipe coletasse dados importantíssimos e que na verdade significam que a Mercedes pode conseguir desempenhos espetaculares para esse GP de Barcelona. Na verdade, segundo Wolff, o que acontece basicamente é que a Mercedes agora tem essa oportunidade de trazer um carro que talvez seja mais parecido com a sexta-feira de Miami do que o sábado e o domingo naquela mesma pista. Aparentemente, a principal intenção de Wolff nesse momento é justamente trazer a possibilidade da Mercedes de conseguir aquele mesmo desempenho, com um segundo lugar no TL1 e um primeiro lugar no TL2. Esse é o objetivo de Wolff nesse momento. E entendendo inclusive que na pré-temporada a Mercedes coletou diversos dados com aquele conceito inicial do W13, ainda existe a possibilidade deles compararem esses dados ali com o conceito do Zero Side Pods da equipe alemã. Isso já seria uma grande diferença, um grande diferencial e pode sim acabar gerando aí uma diferença significativa nos resultados desse GP de Barcelona. Você acredita que a Mercedes pode mesmo vencer, por exemplo, essa corrida na Espanha ou você acha que é um blefe da equipe alemã? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Para mim, a equipe Mercedes tem sim algumas chances. Não diria que vai disputar a vitória, mas ela deve sim conseguir um ritmo um pouco melhor do que o que nós temos visto aí nesse campeonato de 2022 até agora. Eu sinceramente torço para que a Mercedes se recupere. Não porque eu torço para Hamilton ou para George Russell, mas sim porque seria inacreditável, seria incrível ver Lewis Hamilton e George Russell disputando por vitórias junto com Charles Leclerc e Max Verstappen. Ainda mais se Carlos Sainz também estiver no meio dessa disputa. Seria muito legal se nós tivéssemos 5 pilotos disputando pela vitória nesse GP da Espanha.
isso só seria possível se a Mercedes tivesse um salto de desempenho nesse GP especificamente. Mas para isso ela teria que contar aí de certa forma com uma possibilidade de nem a Ferrari nem a Red Bull também terem saltos de desempenho. E a Ferrari planeja exatamente isso para o GP espanhol. Na verdade, segundo Mattia Binotto, a esperança que ela tem é que com as grandes atualizações que ela vem a trazer para a Catalunha, ela possa sim acabar batendo a Red Bull nesse GP especificamente. Essa é a grande esperança da Ferrari nesse momento, e o que leva ela a pensar que talvez o F175 seja mais veloz do que o RB18 na casa de um dos seus pilotos, de Carlos Sainz. É claro que o F175 vem para trazer grandes atualizações nesse GP especificamente. Atualizações essas que devem melhorar não apenas o peso do carro, quanto também a aderência, trazendo um novo assoalho que deve melhorar o efeito solo e também uma nova asa traseira que aparentemente tem alto downforce. A intenção principal da Ferrari é sim virar o jogo nesse GP da Espanha e mostrar que o F175 também é forte o suficiente para brigar com o Max Verstappen. Enquanto isso, o RB18 também deve trazer algumas atualizações, entre elas um carro que seja entre 3 e 5 quilos mais leve do que anteriormente, como por exemplo no próprio GP de Miami de Fórmula 1. Isso realmente parece que vai gerar uma batalha entre as duas equipes. E ainda existe a possibilidade da própria Red Bull trazer algumas novidades para o seu carro, que não envolvam apenas a diminuição do peso. Mas diferentemente do que muitos vêm falando por aí, que a Ferrari, por exemplo, está fazendo essas modificações por desespero, já que ela não havia feito grandes mudanças no seu carro até esse GP de Barcelona. Na verdade, segundo Mattia Binotto, essas atualizações que serão feitas no F175 já estão sendo planejadas desde o início do ano de 2022. Ou seja, muito se falava sobre possíveis atualizações nos últimos GPs, seja em Miami, Imola ou outros GPs desse ano. Mas aparentemente, segundo o cronograma da Ferrari em si, a intenção era que essas grandes atualizações, esse grande pacote, chegasse apenas no GP de Barcelona, na parte mais europeia da Fórmula 1, que começa a acontecer a partir desse GP especificamente. Me parece que a Ferrari vem com a faca nos dentes e com grandes chances de virar o jogo na briga pelo título mundial. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que a Ferrari pode mesmo trazer um grande carro capaz de bater ali o RB18 em uma pista que já é sinuosa e que aparentemente já poderia dar a vantagem à equipe italiana? Você acha mesmo que isso é possível ou não? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você pensa sobre isso e realmente comenta aí quem para você é a grande favorita para esse fim de semana. Você acha que a Ferrari vai ganhar ou vai ser a Red Bull? Eu acredito com toda sinceridade que a Ferrari vem como a grande favorita desse fim de semana. Como mais uma vez eu venho a dizer, não é questão de torcida, é questão de probabilidades. A gente já percebe que nos setores mais sinuosos da maioria das pistas desse ano, a Ferrari tem sido mais forte. E acaba que isso demonstra que a Red Bull realmente tem um carro com baixa downforce. É claro que Imola é uma exceção, ainda mais quando a gente se lembra que choveu, ou seja, foram condições climáticas diferenciadas, o que pode também ter dado uma certa vantagem para a Red Bull. Mas até o exato momento, eu acredito que a Ferrari tem sim um certo favoritismo nessa pista da Espanha. E inclusive eu torço para que Carlos Sainz consiga sua primeira vitória aí na Fórmula 1 dentro de casa. E por falar em Red Bull, que é a principal rival da Ferrari, uma nova notícia está rondando aí os noticiários da Fórmula 1 de uma forma geral. A notícia que diz que talvez Max Verstappen acabe tendo um novo companheiro de equipe muito em breve. Sérgio Pérez acabaria saindo da Red Bull. E para quem pensa que esse novo companheiro de equipe é Pierre Gasly, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, o que esses rumores vêm falando é sobre a possibilidade de Fernando Alonso acabar assumindo o lugar do piloto mexicano Sérgio Pérez e acabar ficando ali logo ao lado de Max Verstappen. E uma equipe que tem um lado muito novo e uma equipe que tem um lado muito mais velho, com um piloto que aparentemente é sim o mais velho da Fórmula 1 atualmente, com 40 anos de idade. E é claro que essa possível decisão acabou sendo muito criticada por diversos fãs do esporte, que falam inclusive
que a entrada de Fernando Alonso na Red Bull poderia não dar muito certo, já que seriam dois pilotos alfa em uma mesma equipe. E acaba que os fãs aí de Max Verstappen também ficaram relativamente chateados, já que eles esperavam que fosse um piloto mais submisso na equipe. Entretanto, segundo Christian Horner, isso não deve acabar acontecendo. Ele desmentiu todos esses boatos e acabou dizendo, inclusive, que Sérgio Pérez está sim muito bem com a equipe Red Bull e que tem feito um trabalho excelente nesse ano de 2022, o que não deixa dúvidas que ele merece sim ter o seu contrato renovado aí por mais tempo com a equipe austríaca. Entretanto, ele também elogiou muito o talento do piloto espanhol Fernando Alonso, apesar de dizer que Sérgio Pérez nesse momento já é o suficiente para a equipe Red Bull e tem feito um trabalho muito satisfatório para a equipe austríaca. É claro que nós sabemos que na Fórmula 1 tudo acaba se tornando possível em algum momento. Nada é impossível na categoria. Entretanto, o que nós esperamos mesmo é que nós tenhamos aí uma boa batalha tanto interna dentro da Red Bull com Max Verstappen, e seja lá quem for o seu companheiro de equipe, quanto externa também. O que você acharia de um possível novo companheiro de equipe para Verstappen se esse companheiro de equipe fosse Fernando Alonso? Comenta aqui embaixo o que você acharia disso tudo também. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, principalmente se você for torcedor da Red Bull e de Verstappen. O que você acharia disso tudo? Sinceramente, eu sei que muita gente vai falar que Verstappen engoliria Fernando Alonso, mas eu tenho uma resposta aí um pouco diferente disso. Claro que Verstappen, na minha opinião, é um piloto mais novo, talvez seja até mesmo um piloto mais veloz do que Fernando Alonso, mas eu não acredito que seria tão fácil quanto a maioria das pessoas imagina. A gente percebe um Alonso, por exemplo, muito mais veloz do que Esteban Ocon, que é exatamente o mesmo piloto que venceu Verstappen na Fórmula 3. Ou seja, para quem pensa que Ocon é um piloto muito inferior ao piloto holandês, na verdade não é muito bem assim. Ocon é um grande piloto e que inclusive está realmente perto ali do nível do talento de Verstappen. E ainda assim, Fernando Alonso, na maioria das vezes, é superior ao Ocon em nível de pilotagem. Para quem pensa que o velhinho não está mais com nada, você está muito enganado. Ou seja, eu acho que não seria muito benéfico ter Fernando Alonso e Verstappen na mesma equipe, já que eles iriam disputar por posições e talvez poderiam acabar ali dando problemas para a Red Bull no final das contas. E por fim, nós temos a notícia que talvez seja a mais importante desse vídeo especificamente, que é justamente sobre a possibilidade de uma nova equipe na Fórmula 1. Nesse caso, a Porsche, que veio a conversar com a comissão ali, com a coordenação, a direção da Fórmula 1 sobre a possibilidade de uma entrada da equipe na categoria. É claro que já foi confirmada aí que a Porsche vai entrar na Fórmula 1, mas nada é certo, nada foi definido e ainda existe a possibilidade de uma desistência dessa montadora. Até o momento, a grande possibilidade mesmo é que a Porsche se torne uma fabricante de motores na Fórmula 1, principalmente ligadas ali à equipe Red Bull. Mas aparentemente, com essas negociações, me parece que também existe a chance da Porsche acabar entrando como uma equipe propriamente dita dentro da maior categoria do automobilismo mundial. O que você acharia? Você gostaria da Porsche dentro da Fórmula 1? Comenta aqui que eu quero saber sobre isso também, qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Além disso, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, seu joinha é muito importante para esse canal e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores, além de expandir um pouco mais o público. Além disso, se você não é um inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!